Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso encontro semanal no programa Mitologar, programa este que utilizamos os mitos para poder explicar os acontecimentos, comportamentos da nossa sociedade moderna. Como nós estamos falando de mitologia hindu, hoje o nosso personagem é Hanuman. Hanuman é um deus macaco no hinduísmo. O Ramayana informa que, na verdade, Hanuman era uma encarnação do poderoso deus Shiva, que havia se manifestado na Terra durante o período de Rama, uma das encarnações de Vishnu para auxiliá-lo em suas tarefas. Hanuman se manifestou como um Vanara, um símio humanoide, e ministro do rei dos Vanaras, tendo sido um dos grandes heróis da epopeia descrita no Ramayana. Foi ele o responsável pela descoberta do cativeiro de Sita em Lanka, pelo incêndio da cidade e pela aniquilação de diversos e importantes Rakshasas da tribo Ravana. Bem, o Ramayana é o único texto da literatura védica que menciona Hanuman. Há também o Hanuman Chalisa, Maruti Stotra e o Mahabharata. De acordo com esses textos, Hanuman é filho do deus do vento, Vayu, e um avatar ou encarnação de Shiva, cuja tarefa é auxiliar o rei Ramachandra a derrotar o demônio Ravana. Hanuman também é chamado de Anjaneya, em alusão a Vanari Anjana, que é sua mãe. Assim, ele teria o controle do éter e inspira a comunicação e a disseminação do conhecimento espiritual entre os seres humanos. Quando o rei macaco Sugriva é expulso do reino de Kiskindi pelo seu irmão Vali, Hanuman ajuda Sugriva a se esconder e eventualmente derrotar Vali com a ajuda de Rama e de Lakshmana. Em troca da ajuda dos príncipes, Sugriva deve ajudá-los a resgatar Sita Devi, então prisioneira de Ravana. Porém, Sugriva esquece-se de sua promessa, mas Hanuman ajuda Lakshmana a escondê-lo e a lutar ao lado de Rama. Na guerra, Hanuman exibe poderes, ou Siddhis, podendo voar e mudar de tamanho. No decorrer da batalha, Rama e Lakshmana são aprisionados por Ariravana, um tipo de Ravana. Para resgatá-los, Hanuman enfrenta Rakshasa, o qual pode ser derrotado se 5 fogueiras forem apagadas simultaneamente. Para conseguir isto, Hanuman assume uma forma de 5 cabeças. Hanuman e sua cabeça de macaco normal, na forma de Garuda, a forma de águia, a alusão à montaria de Vishnu. O Vahara, a cabeça de javali, que representa a terceira encarnação de Vishnu. O Narasimhana, cabeça de leão, que representa a quarta encarnação de Vishnu. O Hayagriva, cabeça de cavalo, que representa outro avatar. Um outro momento importante da história é quando Lakshmana é ferido em combate. Para salvá-lo, Hanuman carrega a montanha Nagairi até o campo de batalha para que os macacos retirem dela as ervas necessárias para salvar Lakshmana. Bom, nesse primeiro momento nós vamos entendendo que esse personagem, Hanuman, ele vai ter uma certa ideia de que vertentes, subvertentes de uma antiga divindade, ela vem em determinado ponto, momento da história, como o herói ou heroína que vai ajudar nos desdobramentos do tempo e na história daquele momento. Por isso que não tem muitos contos sobre Hanuman,
porque é um tempo histórico daquele momento aonde foi escrito este mito. Portanto, quando nós pegamos um personagem mítico em que ele está calcificado no tempo e na história, em um momento, ele ganha um destaque naquele ponto, naquele foco, mas de modo geral ele acaba se perdendo no mito como um todo. E isto representa muito para nós. Eu vou trazer aqui a realidade de Brasil. Nós comemoramos o dia do Tiradentes, mas quem é Tiradentes? Qual é esse personagem na nossa vida? Quando nós falamos das guerras dos farrapos, quando nós falamos da Sabinada, da Balaiada, da Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo, no qual Queluz foi um dos palcos dessa guerra, o que fica de puro, né, de concreto na história minha, sua, hoje, aqui e agora, desses relatos? Todos esses relatos que eu falei, dessas guerras, são guerras civis, né? Elas deixaram uma marca no tempo e na história e no conceituação de sociedade. No caso de Hanuman, é exatamente a mesma coisa. Qual é o conceito que ele vai deixar? Qual é a sua marca indelével numa sociedade, no tempo e na história, e que ainda hoje tem foco, tem luz, tem ouvidos, tem voz? Eu volto a dizer, o que é a Revolução de 32 para nós? Quando nós falamos da Revolução Constitucionalista de 1932, embora a guerra tenha acontecido no estado de São Paulo, mas ela faz alusão a Estado, Brasil, país. O que isso representa, principalmente no mundo moderno, o que isso representa? Basta nós estudarmos, quem lembrar um pouquinho o que é a Revolução de 32, qual é a essência, vocês vão lembrar que não está muito equidistante do Brasil moderno. Mas continuando, né? Mesmo depois que Rama morre, Hanuman permanece na Terra como imortal. No Mahabharata, ele aparece para testar a humildade de Bhima, irmão do meio de Yudhishthira e Arjuna, que eventualmente Krishna obriga Hanuman a servir Arjuna na guerra. Ele teria estado na parte de cima da carruagem de Arjuna a fim de protegê-lo. Por isto, Hanuman seria uma das duas pessoas que teriam ouvido o Bhagavad Gita, além de Arjuna, que a outra, né, é Sanjaya. Para os hindus, Rama e Krishna são o deus de Vishnu encarnado em diferentes épocas. Por isso Hanuman representa o devoto, o Bhakta, né? O ideal. Simboliza também tapas, sacrifícios, e o Brahmacharya, que significa castidade, em outras palavras. Na comunidade hindu, ele é cultuado como encarnação de Shiva, reverenciado por sua devoção a Rama. Na astrologia hindu é dito que a meditação sobre o nome ou a figura de Hanuman afasta os malefícios trazidos por Shani, né? No caso o planeta Saturno, para eles. Hanuman, o deus macaco, é muito famoso do Ramayana, que é um poema épico, né, uma epopeia, vamos assim dizer, de que já cá falamos anteriormente. A sua ligação a Rama é um dos avatares de Vishnu. É, de fato, tão famosa na cultura hindu que este deus é frequentemente representado a mostrar que no seu peito bate não apenas um simples coração, mas o mais completo amor por Rama e Sita, como é bem evidenciado no mesmo épico. Mas, se não os seus muitos feitos nessa guerra contra Ravana, que parecem ter contribuído para a sua grande popularidade. Mas também existe uma figura que o antecede, uma lenda que explica a origem de seus famosos poderes, que vamos recordar. Vamos às histórias, né? E as histórias que dão cor e singularidades às coisas, né? Nós contamos a origem, a sua ação, o seu efeito, a sua simbologia como divindade, mas ele tem um conto, é óbvio, né? Conta-se que Hanuman era muito jovem, a sua mãe foi tomar banho no rio e deixou o menino macaco na margem. Este, num misto de fome
e gulosice, decidiu-se comer frutas das árvores próximas, até que viu acima de sua cabeça um fruto como nunca tinha visto, algo que lhe parecia uma papaya gigante. Perguntou à sua mãe o que aquilo era, e ela, entendendo mal a questão, acenou-lhe com a cabeça e disse que ele podia apanhar mais frutas. Então, o menino decidiu num salto gigântico em direção ao sol, pretendendo comê-lo. Face à estranheza da situação, ou imprudência da mesma, o deus Indra atirou o seu raio, atingiu Hanuman no queixo e o fez com que ele fosse precipitado para a terra. Depois, o seu pai adotivo, Vayu, deus do vento, interviu entre os deuses, pedindo-lhes primeiro e como que forçando-os depois, sob pena de deixar de soprar no mundo, que poupassem a vida do menino. Assim, ele foi trazido de volta à vida e cada uma das entidades divinas deu-lhe parte de seus poderes. Por exemplo, Agni, deus do fogo, deu-lhe invulnerabilidade a este elemento. Varuna, deus das águas, fez-lo invulnerável também a elas. Vayu deu-lhes a velocidade do vento e assim por diante. Quando o menino acordou como de um sonho, sentiu-se diferente e pouco depois apercebeu-se de seus novos poderes. Fez muitas traquinagens até que os deuses decidiram impor-lhe um castigo, levando-o a esquecer-se dos seus poderes até que alguém o relembrasse deles, o que só veio a acontecer muitos anos mais tarde, numa história a ser contada, né? Então nós vamos entendendo que nesse primeiro momento mostra uma criança curiosa, uma mãe que, nem vou dizer que é displicente, mas às vezes não compreende a ideia do que a criança está passando ou pensando em si, e isso irrompe-lhe, né, na insensatez ou falta de conhecimento dado pela idade, pela infantilidade da idade, e isso lhe acomete problemas, principalmente para com os deuses. Essa primeira alusão vai fazer muita distinção, gente, sobre a nossa própria infantilidade e enfrentar coisas que nós olhamos e que atiça a nossa curiosidade em primeiro momento e nós não temos a capacidade ou a agucidade para poder entender que aquela curiosidade pode ser perniciosa, pode ser perigosa, pode ser destrutiva. Isso vai demonstrar muito na nossa capacidade humana, independente da idade, o quão é custoso não ter conhecimento de causa sobre as coisas e ser motivado pela pura curiosidade. Uma vez ou outra, você vai acabar se estrepando por conta de uma curiosidade que não está calcada, não está alicerçada a uma fonte de conhecimento. Toda curiosidade, ela é interessante, ela é necessária para ajudar a crescer como pessoa, a se desenvolver como pessoa. Porém, entretanto, todavia, uma curiosidade que não está calcada no conhecimento, ela pode sim acabar sendo desastrosa. Bom, entretanto, Hanuman, ele também, mesmo sendo Deus, tem um papel importante no Ramayana. Sendo uma das suas personagens principais, as suas aventuras prolongam-se muito além dessa história. Ele também aparece no Mahabharata, um papel muito menor, bem como em outras lendas que são independentes desses dois grandes polos da literatura hindu. Diz-se que até o Deus, tornando imortal pelos poderes que lhe foram dados, ainda está neste mundo e habita lugares em terras da Índia. Por isso, se algum dia nós formos até a Índia, cuidado com os macacos, porque nunca se sabe se algum deles será um animal ou a própria divindade tentando nos pregar peças. Quando nós falamos sobre isso, nós vamos entendendo que nós vamos associando muito essa personagem dentro de um quesito, dentro de uma estrutura
que leva mais à infantilidade de corpo, de alma, de pensamento. E isso não tem idade. Porque quantas pessoas adultas nós conhecemos, que às vezes é tão adulto para algumas coisas da vida, mas para outras são tão infantis, são tão melindrosos, vamos assim dizer. Isso demonstra o quê? É essa capacidade de nós sermos tão fortes em alguns pontos, tão avançados, tão desenvoltados para algumas coisas, mas em outros lados nós somos tão atrancambados, tão entravados, tão fechados, acorrentados. Então nós precisamos entender que nós não somos plenamente desenvolvidos, porque o plenamente desenvolvido, ele requer estudo, ele requer experiência, ele requer como uma receita de bolo que você acerta da primeira vez e você nunca mais esquece. A partir do caminho seguro, o caminho da certeza, o caminho do sucesso garantido, você consegue criar ou recriar novos meandros, novos caminhos, e nesses novos caminhos, a partir daquilo que já é certo, que já é sucesso, você consegue implementar outras coisas, né? Incrementar, melhorar, fazer melhor o que já está bom, vamos assim dizer. Então, tudo isso requer caminhos, experiências, principalmente aquelas que moldam, que modificam o nosso ser e estar como pessoas. Por isso que dentro desse processo de entender esse Deus menino, esse Deus macaco, né? Eu falei Deus menino, Deus criança, Deus macaco. Por quê? Porque essa é essa ideia que nós... Pega uma criança peralta, uma criança arteira. Minha mãe diz, né, que eu, quando eu era criança, que eu, como diz o Chico de Atiana, de arrepiar o chão da barbearia. Eu acho muito engraçado ele falar isso, né? De arrepiar o chão da barbearia. Essa frase mostra o quê? Que você é uma pessoa muito arteira, muito travesso, né? E realmente eu fui uma criança que eu fui muito movido pela curiosidade. Eu cresci numa chácara, Ribeirão, Rio, vaca, animais, sempre me chamou a atenção. Até os animais até tido como perigosos. Por exemplo, eu tinha uma fascinação por aranhas. Eu não sei, eu queria brincar com aranha de qualquer jeito. E o pessoal ficava de olho em mim o tempo todo para ver se eu não estava mexendo em algum bicho perigoso. Pra vocês terem uma ideia. Na época eu brincava, cismei de querer ser detetive de descobrir animais diferentes. Isso me lembra que eu queria que eu achei uma cobra verde e ela reluzia na luz, né, do sol, no riacho, e aquilo me maravilhava. E eu queria catar aquela cobra de tudo quanto é jeito, mas eu queria criar a cobra. Olha a coisa da criança. E isso tem várias coisas. Eu acho que por isso que a minha paixão por bicho, a minha paixão por animais é uma coisa assim muito grande. Eu me lembro que criar um animal de estimação era muito mais do que apenas um bicho. Eu tenho na minha cabeça, tenho no meu ser existir como pessoa, que é família. É família. Se tem uma coisa que me deixa extremamente chateado, para não dizer irado, é quando eu vejo cenas de pessoas maltratando animais, né, por diversão. Aquilo me revolta de uma tal maneira inominável. Por isso que eu sou a favor de todo e qualquer tipo de lei que endureça as penalidades para quem maltrata animal. Qualquer animal, não importa qual seja. É uma vida, gente. É um ser. Então, acho que, voltando, né, à situação, essa ideia de criança, essa vida de criança, essa peraltice e essa mesma sagacidade que essa criança tem, ela tem que ser mantida dentro de nós. É claro que a gente cresce, o meu corpo aumentou, meu cabelo cresceu, meus olhos, meu olho mudou, minha pele mudou, mas essa sagacidade, esse lado aventureiro, esse lado curioso, ele tem que continuar em nós, ele tem que continuar vivo. E também uma pitada de inocência humana. Nós estamos necessitados de um pouco de inocência, porque nós estamos tão carregados de uma promiscuidade no mundo. Essa promiscuidade que eu falo, não do promíscuo pelo promíscuo, não, mas essa promiscuidade de malícia, sabe? Aquela pessoa que é totalmente devota à maliciosidade, está demais. Eu vejo pessoas com 11, 12 anos
com um olhar malicioso, uma promiscuidade maliciosa tão grande, que eu falo assim, meu Deus, o que é isso? Eu com 11 anos de idade, eu estava assistindo um desenho animado, eu lembro que estava assistindo Cavaleiros do Zodíaco, eu estava jogando videogame, que era aqueles primeiros Ataris que saíram. Olha bem, gente, e hoje você pega uma criança de 11, 12 anos, ela está carregada, está toda construída, toda trabalhada nessa maliciosidade. E que espécie de humano vai ser essa pessoa? Que espécie de adulto vai ser essa pessoa? Não preciso nem falar, né? Um dos maiores problemas que nós estamos, maiores problemas que nós estamos enfrentando no mundo, sobre essa questão de nós deixarmos que a nossa infantilidade morra cedo e que outras coisas vão nos governar, eu vou usar como plano de fundo, né, uma alegoria, esses problemas que aconteceram no Rio Grande do Sul. Foi uma catástrofe assim inominável. Alguns vão dizer que que tinha sido avisado, só não deram atenção. Independente disso, a quantidade de pessoas que utilizaram de suas redes sociais para deturpar, fazer fake news, atrapalhar os trabalhos, menosprezar os trabalhos, fazer sarro de quem está passando necessidades, fazer pouco caso, malícia em torno de tudo aquilo que se diz, a desgraça que aconteceu, aquilo, é inominável. É inominável. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, minha família me educou a ser uma pessoa amável, a ser uma pessoa solidária, a ser uma pessoa que se coloque no lugar do outro. Nas coisas de ter associação a espécies felinos, eu acho que é um exemplo muito forte de que eu me preocupo muito com o bem-estar da vida. Não importa se seja um animal, seja uma pessoa, é uma vida. Então o que acontece? A pior coisa que tem é você estar em desgraça, seja por quais motivos forem, e as pessoas utilizarem da sua desgraça para fazer chacota, para fazer pouco caso, para ser malicioso. Por quê? Porque nós perdemos lá atrás, logo cedo, o que é ser criança. Criança é amável, criança é amiga, criança chora, criança sente, criança sorri, criança tem curiosidade. Então esse Deus macaco traz para nós essa ideia que tem que se manter na nossa vida, de certas formas, essas qualidades infantis que nós perdemos ao longo da vida, primeiro por causa da malícia, em primeiro lugar, e depois dos outros problemas. Por exemplo, quando eu falo de associação, né, SOS Felinos, uma das coisas que eu vejo e com muita tristeza, e as pessoas pagam este preço, né? Porque ela não vê o mal que ela está causando para si próprio com este próprio pensamento. Eu vou ajudar para quê? Não é problema meu. O que eu vou lucrar com isso? O que eu vou ganhar com isso? A malícia do mundo nos coloca num contraponto de que tudo que você vai fazer para o outro, você quer receber algo em troca. E quando chegar a sua vez de precisar dos outros, o que você vai dar em troca pela ajuda? Nós temos que parar para pensar que muitas das vezes a maior troca que você vai receber de volta é a sua capacidade de ser melhor como pessoa quando você ajuda, quando você está à disposição. Não importa qual seja o tipo de ajuda que você vai dar, mas se você está ajudando, a melhor devolução que você vai devolver para si próprio é a capacidade de ser melhor como pessoa. Essa é a primeira coisa que tem que ter na tua cabeça. Não é nenhum tipo de benefício palpável que você possa dar com a direita e pegar com a esquerda. É a capacidade de você ser melhor como pessoa. Porque lembre-se, enquanto o mundo te empurra você para o pior melhor, você se esquece que esse pior melhor, quanto pior melhor,
cedo ou tarde ele vai bater na porta da tua casa. Na verdade, ele não bate na nossa porta, né? Ela joga a porta ao chão e faz a devassa na nossa vida. E aí você vai estar do outro lado pedindo ajuda, e aí a sua mente vai te acusar. Quando você está do lado de cá, que poderia ajudar, e você cruzou os braços, porque a sua pergunta que veio é: o que eu vou lucrar com isso? Agora você está do outro lado, precisando de ajuda. E aí outras pessoas, assim como você fez no passado, não estão fazendo agora com a sua realidade. O que eu ganho com isso? Então nós temos que compreender que a primeira coisa é manter a integridade. Manter essa integridade de alma, de corpo, de pensamento. Ser melhor todos os dias é imperativo, nunca foi. E é o primeiro ponto, acho que é o mais forte para nós sobre este mito. Psicologicamente, Hanuman, ele é um símbolo de pureza incondicional. Olha a palavra, pureza incondicional. E também de uma devoção pura e incondicional. Essa lealdade a Rama é um exemplo, né, na tradição hindu, mostrando a importância da fé e da rendição a algo maior que si mesmo. Por isso, pode ser interpretado psicologicamente como um modelo de entrega, compromisso com objetivos ou valores que transcendem o ego. Qual que é o problema do nosso mundo moderno? Egoísmo desenfreado. Porque tudo aquilo que eu faço, que eu penso, que eu me mobilizo a fazer, eu espero algo em troca, o egoísmo está lá nas alturas, né? Primeira coisa, coragem e determinação. A coragem de Hanuman é lendária, especialmente quando ele enfrenta desafios aparentemente insuperáveis, como a busca por Sita ou batalha contra demônios poderosos. E isso reflete a capacidade de superar medo e a adversidade através de uma determinação inabalável. Nós temos que ter na nossa cabeça coisas muito importantes, que eu costumo dizer para as pessoas e vou repetir para vocês aqui. Lembra que eu falei que o seu sim seja sim, o seu não seja não, independente das consequências? Porque determinação vai moldar o teu caráter. Pessoas que modificam de pensamentos como um vendaval são pessoas inconfiáveis. Se você não é confiável, você não é uma pessoa acreditada. Se você não é uma pessoa acreditada, você é apartada da sociedade. Você simplesmente é renegada. Você é esquecido. Você é botado para escanteio. Por quê? Porque você é o tipo de pessoa que não pode ser confiável. Logo, se você não é confiável, eu não vou dar nada, nenhum crédito a você. Autodescoberta e realização de potencialidades, né? No Ramayana, o Hanuman inicialmente não está ciente de toda a extensão de seus poderes. Somente quando é lembrado, ele descobre suas capacidades extraordinárias. E isso reflete na autorrealização, onde os indivíduos podem ter potencial que ainda é inexplorado e que é descoberto através da reflexão e das influências positivas das outras pessoas. Nós precisamos buscar, eu acredito que muito mais do que buscar, nós temos que explorar das pessoas o seu lado positivo, o seu lado melhor, as suas potencialidades. Nós temos que, por obrigação, fazer frutificar cada vez mais e mais e mais os lados positivos das pessoas, as qualidades das pessoas, e não o lado negativo. Porque o lado negativo ele não explora nada, é só ladeira abaixo, é só barranco abaixo. São os lados positivos que evoluem, são os lados positivos que constroem. Basta olhar na sociedade. Serviço desinteressado. Hanuman é um exemplo de serviço altruísta. Ele age sempre em benefício dos outros sem buscar ganho pessoal. Psicologicamente, isso é visto como exemplo de altruísmo, né? E de impacto positivo que ajuda os outros, pode ter na própria felicidade no sentido de propósito. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco de ajudar as pessoas? Sabe que a pior coisa que tem numa pessoa que se propõe te ajudar e assim, de uma hora para outra ele desiste, acaba, é que você cria expectativa na outra pessoa. Você cria confiabilidade na outra pessoa e aquela pessoa acaba sendo traída.
Pelo sim, pelo não, não prometa nada. Eu sou o tipo de pessoa que eu não prometo nada para ninguém. Se eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá e eu faço. Se eu não quero, eu não faço, eu não falo. Por quê? Porque eu não quero criar expectativa nas pessoas. Porque quando você cria expectativa, você se torna responsável por tudo aquilo que vem acontecer. Se você corresponder bem ou não a essa expectativa. Então, tenha caráter. O caráter é, seu sim é sim, seu não é não. Se você se comprometeu com algo, vai até o fim. Vai até o fim. Não deslize, não deixe os acontecimentos externos da sua vida deteriorar o teu caráter. Nós temos problemas assim aos trombetões. Se cada problema virar uma pedra, nós vamos cair todos os dias, vamos cair uma centena de vezes ao dia. Mas que o nosso caráter seja a nossa luz, seja o nosso guia. Sempre. Sempre. Tá? Sabedoria e humildade. Apesar de suas grandes habilidades e feitos heróicos, Hanuman é sempre humilde. Ele nunca se vangloria de suas conquistas e atribui todo o crédito a Rama. Esta humildade é um aspecto psicológico crucial, mostrando a importância da sabedoria e da modéstia, mesmo quando se atinge grandes alturas. Sabe aquele ditado? Só sei que nada sei? Por que essa frase ela é tão ativa e tão vívida? A pessoa que tem conhecimento e usa desse conhecimento para galgar sucesso, ele nunca vai atribuir esse sucesso ao seu mérito próprio. Ele sempre vai dar crédito a o que levou a ele ter esse conhecimento para galgar este sucesso. Aquela ideia da meritocracia, ela é uma falácia, por quê? Porque todas as pessoas que dizem, eu fiz as coisas por merecimento próprio. Pesquise um pouquinho a vida dessa pessoa para ver se ele fez por merecimento próprio. Ele teve que aprender, alguém teve que ensinar, então não é mérito próprio. Mérito próprio é quando você é autodidata em alguma coisa. Por exemplo, eu sou autodidata em computador, eu aprendi a mexer com o computador sozinho, ninguém me ensinou. Depois, mais tarde, porque eu precisava de um bendito de uma coisa chamada certificado por causa do trabalho, eu fui fazer um curso de computação e acabei descobrindo que eu sabia mais que o instrutor. Mas eu fui fazer por quê? Porque é um instituto que te dá o certificado. Porque se eu pudesse, eu mesmo lá na internet imprimir um certificado e eu mesmo assinar o certificado, eu faria. Mas não dá, eu preciso de uma instituição. E aí você vê a disparidade, né? A diferença de um autodidata e de uma pessoa que foi ensinada por alguém. Não estou falando que eu sou melhor que aquele que aprendeu, porque no fim das contas todos os dois vão aprender as mesmas coisas. Mas quando eu falo de autodidata, se é aquela pessoa que se auto-aprendeu, que se auto-conheceu, que se auto-produziu, é quase impossível. São muito poucas coisas nessa sociedade que nós podemos fazer de maneira autônoma. Sempre que você for buscar um alinhamento daquilo que você alcançou, do sucesso que você alcançou, você vai ver que teve olhos, braços, boca, voz, conhecimento de alguém que foi injetado em você para que você pudesse ter esses instrumentos ou essas capacidades para poder chegar a um objetivo. Então, meu filho, esse negócio de automerecimento, né, como as pessoas estão falando aí, isso é a maior das falácias, né, para não dizer coisa pior. Integridade moral. Hanuman é frequentemente descrito como modelo de virtude e moralidade, e sua vida, suas ações, servem como um guia para manter integridade e a retidão, independentemente das circunstâncias. É necessário nós entendermos isso, porque nós temos um problema muito grande com essa questão da moralidade. Moralidade, ela serve mais como um guia para a minha vida pessoal. Não tenha moralidade como guia social. Por quê? Porque guia social sempre vai ser a ética. Sempre vai ser a ética. Lembra a questão do aborto que eu falei para vocês? Moralmente é perigoso, mas legalmente, por lei, né, na legalidade é possível.
tanto que ela existe. Então não está em discussão mais essa questão se é legal ou se é ilegal. O que está em discussão hoje é os procedimentos, os porquês que o aborto pode ou não pode ser feito. Então, moral é uma coisa, legalidade é outra. E existe uma terceira via que é chamada ética. Fique com a ética. Por quê? Porque a ética ela vai pegar o lado bom da moral, o lado bom do que é legal e se reconstrói. Porque moral cai por terra. A legalidade também cai por terra. Agora, a ética não. A ética é ética sempre. Flexibilidade e adaptabilidade. Hanuman é conhecido por sua capacidade de mudar de forma e de adaptar-se a diferentes situações. Isso simboliza a flexibilidade mental. A flexibilidade mental e sua capacidade de se adaptar. Qualidades essenciais para enfrentar os desafios da vida de forma eficaz. Ora, gente, nada na nossa vida é absoluto. Eu acho que uma das coisas que nós temos que compreender é que nada na nossa vida é absoluto. As coisas estão em constantes transformações. Eu não sou a mesma pessoa que eu fui ontem e provavelmente não seria a mesma pessoa amanhã que estou sendo hoje. Isso é um fato que demonstra o quê? A nossa capacidade de evolução. Se eu melhoro todos os dias, pelo menos em teoria deveria ser melhor todos os dias, por que as coisas ao meu redor também não vão mudar? Elas vão mudar. Vão mudar por quê? Porque as coisas que me rodeiam são reflexos da minha própria visão, do que eu acho, do que eu penso, do que eu sinto. Logo, se eu estou em constante mudança, se eu estou sempre em ascensão, as coisas ao meu redor também vão estar em ascensão. E logo a sociedade, os atributos sociais, as ferramentas sociais também estão em mudanças por causa de ascensão. Aliás, esse é o certo, né? Deveria ser o certo em todos os aspectos. Não deixar que as coisas sejam retrógradas. Não que, né, como diz, deem passos furtivos e acelerados para trás. Tem que ser sempre progressista. Só devemos dar passos para trás quando algo é incerto. É incerto, não temos segurança muito do possível resultado, então você diminui, bota o pé no freio, vamos dar mais devagar aí. Isso tem que voltar um pouquinho para trás para poder ter esses alicerces, essas calcificações e novamente se acelera rumo ao seu objetivo. Fora isso, tudo é questão de sequência, vida que segue, vida para frente, batalhas a serem vencidas. O que importa é a sua capacidade de não se moldar a problemas, não se fechar a problemas, assumir compromissos, levar esses compromissos adiante e fazer dos resultados desses compromissos as suas estruturas para alavancar a tua vida, o sucesso da sua vida. É crucial nós temos na nossa vida coisas que permeiam e que, como é que eu vou dizer, que dê significado para a nossa vida, para o nosso viver. A ajuda que você dá às pessoas, o ouvido, a atenção, o seu trabalho social, a sua ajuda social, ela permeia a sua vida e dá significado para você acordar todos os dias. E não ficar perdendo tempo com coisas desnecessárias, com ideologias desnecessárias, com pensamento desnecessário, em que em nada modifica o ser e existir de uma pessoa. Ao contrário, ela só faz a devassa. Se está fazendo devassa, gente, para. Nós temos que ter sempre essa atitude de crescimento, de evolução. Por isso que a cabeça está acima de todos os sentidos. Está acima de todas as necessidades do nosso corpo. Por quê? Porque é a mente que vai fazer as coisas mudarem. Tudo é mental. Tudo é mental. Uma das ideias do canal Pleiadiano é justamente isso, né? O crescimento mental, o espiritual, essa mudança de estágios da vida como ser humano. Ela é uma necessidade, ela é uma tônica. Ela não é uma ideia, um pensamento. Ela é uma tônica. Assim como os mitos são uma tônica.
Se vocês acompanharam até o presente momento todos os programas do programa Mitologar, você vai ver que a tônica é o quê? A ascensão do ser humano como mental, como pessoa, o seu comportamento como pessoa, o seu ser e agir como pessoa, o seu pensar como pessoa, o seu sentir como pessoa. Porque isso é alavancado. Se é alavancado, ela produz algum efeito. E o efeito é produzido na sociedade, em sociedade, para a sociedade, com a sociedade. Se o mundo, como diz, se o mundo está ruim, porque eu estou ruim, eu estou péssimo. A hora que você fala, não, o mundo é bom. Por que o mundo é bom? Porque eu sou bom. E eu estou fazendo que o mundo seja igualmente bom, assim como eu sou. E para isso, nós temos que ter vários instrumentos. Bem, este foi o mito de Hanuman. Eu espero que vocês tenham gostado. Um bom final de semana para todos. E semana que vem estaremos aqui no canal Pleiadianos com mais um programa Mitologar. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.